Amém. Graças a Deus. Graças e paz, irmãos. Uma boa noite para você que está nos acompanhando aí através do YouTube. Que onde quer que você esteja, que nesse momento, você, como o Júnior disse aqui no início do culto, seja um lugar de adoração ao Senhor. Aí na sua casa, através da internet, que não permita, que esse momento de distanciamento que estamos passando aí, que lógico, muito nos chateia, Queremos estar todos reunidos, juntos aqui, adorando o Senhor, mas por causa da situação que nossa igreja está passando, muitos irmãos aí, com diagnóstico de Covid, com gripe, então o pastor, juntamente com a diretoria, tomaram essa decisão, de emergência para a gente não colaborar para que isso piorasse, Mas que isso não seja aí um obstáculo para você deixar de adorar o Senhor nessa noite, deixar de se alimentar da palavra de Deus e de prestar culto ao Senhor, Que isso não seja aí um obstáculo. E também não permita que isso venha esfriar a sua fé. Nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e esse é apenas mais um momento do qual o Senhor nos permite estar passando, mas que isso não seja o suficiente para abalar a nossa fé, no Senhor e fazer a gente perder o interesse pelas coisas de Deus. Que nessa noite, aí onde você está, a graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus te alcance, nos alcance aqui. Temos alguns irmãos aqui, os irmãos que ministraram louvor, eu, o Jô na mesa de som. Que todos nós sejamos agraciados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. E que a palavra de Deus seja acolhida por nós e que Ele fale aquilo que nós precisamos ouvir e que a gente não venha apenas ouvir, mas que nós vamos... Que a gente esteja na disposição de permitir que a palavra de Deus molde o nosso caráter, o nosso jeito de ser, para que a gente sirva o Senhor com mais eficácia, Amém, irmãos? O tema já está aí na descrição da live, no YouTube. O tema da meditação de hoje é sintomas de uma vida contaminada com a sujeira do mundo. Estamos passando por essa fase aí, onde muitas pessoas contaminadas com esse vírus mostram sintomas, de que estão com esse vírus em seu corpo. E muitas vezes, andando nesse mundo, nós também mostramos sintomas em nossas vidas de que nós estamos contaminados com a sujeira do mundo, na nossa vida espiritual. Então, eu queria nessa noite pensar um pouco com você nesse tema, através da palavra de Deus, que está lá em Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 7. Fica antes de Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu. Aí você chega em Sofonias, de trás. Você vai em Mateus lá e vai voltando a sua Bíblia aí, se você está com dificuldade de achar, tá bom? Sofonias 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Os irmãos sabem que eu gosto da versão revista e atualizada, mas hoje eu vou abrir uma exceção e vou fazer a leitura na NVI. Tá bom? Sofonias 3, do 1 ao 7. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém, não aceita a correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas suas ruas. Suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado. Ninguém. Eu disse à cidade: com certeza você temerá e aceitará a correção.
pois então a sua habitação não seria eliminada. Nem caíram sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Deus, por esse momento, por essa oportunidade que temos de estar cultuando ao Senhor, prestando culto a Ti, louvando o Teu santo nome, meditando na Tua palavra, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque mesmo em meio a este momento que estamos passando, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado dos irmãos, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem restabelecido a saúde dos nossos irmãos. Portanto, nós te agradecemos e somos gratos a Ti, ó Pai. Neste momento clamamos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem falar conosco através da Tua santa palavra. Fala a cada coração, ministra a cada coração, Senhor, que a gente possa, Senhor, ser transformado, Pai, pela Tua palavra a cada dia. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. E como sempre pedimos, à medida que vamos meditando na Tua palavra, que o Senhor vá curando os nossos corações, que o Senhor vá curando as nossas emoções, que o Senhor vá de encontro na necessidade espiritual de cada irmão, de cada um que nos assiste neste momento, e aqueles que vão assistir depois também, Senhor. Em nome de Jesus, nós acreditamos, ó Pai, na Tua palavra, no poder da Tua palavra, na libertação que ela causa em nós, ó Deus. Por isso nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, nós não podemos ficar surpresos de brincar na sujeira e sair sujo de lá. Isso é o que vai acontecer, não é mesmo? Se alguém brinca na sujeira, o que se espera é que essa pessoa se suje, que ela saia de lá sujo. E muitas vezes é difícil você se manter limpo num ambiente onde tem sujeira para tudo quanto é lado. É um ambiente que você precisa ter cuidado para você andar. Não é mesmo? Você precisa andar com cautela, observando onde você pisa, onde você encosta, senão você se suja todo. E esse tipo de ambiente sujo, contaminado, é justamente parecido com o lugar onde vivemos, espiritualmente falando. Tem muita sujeira neste mundo. E a sujeira que está nesse mundo é por conta da queda do homem. Desde a queda do homem, quando o homem se separou de Deus por causa do pecado, o mundo se tornou um lugar sujo. Um lugar onde há muita sujeira, há muita contaminação. E é justamente nesse ambiente que vivemos que nós precisamos de ter cuidado para não se contaminar com as sujeiras do mundo. E nós sabemos, irmãos, que Deus ele não criou nada imperfeito. Tudo o que Deus criou é bom. Essa sujeira e essa contaminação que está no mundo é por nossa culpa. Foi a nossa rebeldia, foi a queda do homem, essa separação do homem e Deus que trouxe toda essa sujeira e toda essa contaminação para o nosso ambiente, para o mundo, né? E depois disso o mundo passou a ser um lugar de choro, de sofrimento, né? E Deus teve que fazer um plano para nos aproximar dele de novo, que é Jesus Cristo. É na pessoa de Cristo que somos reconciliados com o Senhor novamente. E temos o perdão dos nossos pecados e somos aceitos por Ele de novo. E podemos desfrutar dessa comunhão com Deus. Só que dentro dessa graça que nós recebemos do Senhor, nós continuamos vivendo nesse mundo contaminado, sujo, onde nós precisamos tomar cuidado com nossas atitudes, ações e da maneira que levamos a nossa vida. E é por isso que nesta noite eu queria pensar um pouco com você a respeito disso. Se você voltar um pouco aí atrás na sua vida, não precisa, né, ir muito longe, você vai ver de onde Deus te tirou. Da sujeira que era a sua vida, da sujeira que era a minha vida. Andávamos em trevas, cegos, rendidos à vontade da nossa carne, fazendo aquilo que dava na nossa cabeça. Aliás, nós pensávamos que éramos donos de nossas próprias vidas. E hoje o nosso entendimento é outro. Né? A nossa vida é do Senhor, a nossa vida é de Deus. E agora, dentro desse entendimento e dessa disposição, nós passamos a viver uma vida num processo de limpeza, onde Deus é quem realiza esse processo em nós. Vai nos limpando, vai nos purificando, nossa vida vai sendo transformada e a gente vai deixando a sujeira do mundo.
Vamos eliminando essas sujeiras de nossa vida. Por isso, irmãos, precisamos ter muito cuidado para não sermos contaminados com a sujeira do mundo, passar vivendo dentro dessa sujeira e achar isso comum. E achar que não tem nada a ver, e achar que isso é comum. Vivemos dias difíceis, e esses dias, na verdade, nunca foram fáceis, né? E a Bíblia, o recado que ela nos dá é que a tendência é piorar. Conforme a volta de Cristo se aproxima, o amor de muitos se esfriam, as coisas vão acontecendo e tudo se encaminha para a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? E é isso que nós esperamos. E sabendo disso, sabendo de todos esses acontecimentos e toda essa dificuldade que o servo de Deus tem de enfrentar para manter a sua comunhão com Deus, nós precisamos tomar muito cuidado com a sujeira do mundo. Vemos aí o que está acontecendo, né? As pessoas colocando coisas na Bíblia para criar, vamos dizer assim, criando um evangelho a favor do freguês. Né? Criando um evangelho que agrada vários tipos de pessoas, onde essas pessoas ficam confortáveis, não são confrontadas pela palavra e podem viver a sua vida da maneira que estão. Afinal, a graça de Deus é maior do que tudo. Esquecem da justiça, esquecem do julgamento da própria palavra. Então, irmãos, tudo isso é contaminação que vem do mundo para dentro de nossas igrejas, né? E que alcança um nível terrível se a gente se acostumar com ela. Se nós não permitirmos que o Espírito faça a limpeza diária em nossas vidas, através da leitura bíblica, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão com os irmãos, jejum, dedicação nas coisas espirituais, muitas coisas passam a ser normais para nós. Né? Nos acostumamos muito fácil com coisas pecaminosas. Aliás, a nossa natureza é essa. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui é para que a gente perceba que é muito fácil a gente se sujar lá fora e acostumar com essa sujeira. E alguns sintomas vão aparecendo. Quando nós lemos aqui o profeta Sofonias entregando essas ameaças contra Jerusalém, é justamente isso que ele está ensinando. Nos versículos que lemos, Deus disse que Jerusalém havia se tornado imunda e contaminada, não é isso? E a gente não se torna imundo e contaminado de um dia para o outro. Isso vai acontecendo progressivamente. Da mesma forma que a limpeza na vida do cristão, que a santificação é um processo, nós sempre falamos isso, né? A pessoa ela vem para a casa do Senhor e ela vai sendo, né, tratada por Deus e vão se eliminando os valores mundanos da vida dessa pessoa. No mundo é a mesma coisa. A gente começa a abrir concessões. Isso não tem nada a ver. Isso aqui até que é legal. Isso aqui está todo mundo fazendo, então realmente algumas coisas da Bíblia precisam ser atualizadas, né, para a gente entender melhor. E nós vamos achando normal. E quando, né, damos conta, já estamos envoltos na sujeira do mundo e não tem mais parâmetro de santidade, de santificação, daquilo que Deus requer de nós. E Jerusalém, neste momento da história, está assim. Aliás, esse profeta Sofonias, ele antecede a reforma feita por Josias. Quando é achado o livro na reforma do templo, ele antecede esse acontecimento. No entanto, irmãos, há alguns sintomas que vai indicando que nós estamos entrando na sujeira, entrando numa vida de sujeira. E é isso que eu queria pensar com você nesta noite aqui, diante desta palavra que nós lemos. No começo do texto que lemos, o profeta ele vai mostrando, ele mostra 4 sintomas de que os judeus estão no monte da sujeira do mundo, sujos, brincando com a sujeira do mundo. E aí, nessa noite, eu queria ver com você isso. A partir do momento, irmãos, que fomos encontrados por Jesus Cristo, inicia-se um processo de limpeza em nossa vida. E esse processo ele é progressivo. A partir desse momento, eu preciso cada vez ser um cristão mais aplicado, melhor, que faz a vontade de Deus, que gosta da palavra de Deus, que é apegado às coisas de Deus. Né?
Tem uma frase que diz que quanto mais do céu há em nós, menos cobiçamos da terra, né? Se eu não me engano, essa frase é de Charles Spurgeon. E a vida do crente, ela tem que ser assim. Você vai se envolvendo com Deus a um nível que você quer evitar o pecado, a sujeira do mundo ao máximo. Você não se acostuma com ela. Não é natural e não é comum um cristão que está na casa de Deus e consegue compartilhar das sujeiras do mundo. Isso não é comum. Não é algo normal. O normal é que o crente se abstenha da sujeira do mundo. Corra da aparência do mal. Fuja de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus em sua vida. Por isso, irmãos, esse processo de limpeza, ele é realizado em nós, por Deus, através da sua palavra, com a ajuda da ação do Espírito Santo. E com base no texto que lemos, eu convido a você a observar comigo esses 4 sintomas que indicavam que, neste momento da história, o povo de Deus estava atolado na sujeira. Amém, irmãos? Acompanhem comigo aí. O primeiro sintoma, lá no versículo 2, parte A. Jerusalém não obedeceu à voz do Senhor. Não houve ninguém. Só esse trechinho até a primeira vírgula, né? Não houve ninguém. Não escuta a voz do Senhor. Surdez espiritual. Surdez espiritual é o primeiro sintoma de alguém que está acostumado a brincar com a sujeira do mundo. Irmãos, não dar ouvido à voz de Deus resulta em desobediência e rebeldia. Eu não posso esperar fazer algo certo diante de Deus se eu não dou ouvido à tua palavra, se eu não escuto a palavra do Senhor. Sou ministrado aos finais de semana, nos devocionais semanais que eu faço. Deus está sempre falando comigo, mas eu não dou ouvido àquilo que é falado. Apenas é um ritual que eu adotei, de não sair de casa sem ler a Bíblia, de não passar um dia sem ler a Bíblia, mas aquilo não causa nenhum efeito que faz eu fugir da aparência do mal ou me distanciar de coisas pecaminosas que o mundo me oferece. E aqui, irmãos, a desobediência direta dos judeus os levou a brincar na sujeira do mundo. Quando ignoramos a voz de Deus, nós passamos a não perceber o quanto que a sujeira do mundo é nociva em nossas vidas. Um dos motivos que nós nos acostumamos com a vida de pecado e passamos a viver vamos dizer assim, não sei se isso é possível, né, mas um dualismo. Uma vida na igreja e uma vida no mundo, fazendo coisas que desagradam a Deus, é não ouvir aquilo que Deus está falando. Deus está cobrando da gente uma postura diferente, de ser um cristão diferenciado, alguém que busca a Deus de verdade, um desejo de mudança em sua vida. Mas não estamos ligando para isso. Não é o tipo de mensagem que queremos ouvir. Então, eu posso ouvir Deus falar através da pregação da sua palavra, através da sua palavra, mas isso não vai me causar incômodo algum. Aliás, eu não consigo perceber mais que eu estou envolto na sujeira do mundo. Então é difícil esperar fazer algo certo, irmãos, quando estamos desobedecendo a voz do Senhor. Aí, de repente, você pode estar me ouvindo falar e dizer assim: como assim? Eu nunca ouvi Deus falar comigo. Deus nunca falou comigo. Eu estou tanto tempo na igreja e eu nunca ouvi Deus falar comigo. Irmão, sim, Deus fala conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor fala conosco. De que maneira que Deus fala conosco? Qual é a voz de Deus em nossos dias? A voz do Senhor é a sua palavra. A palavra de Deus é a voz do Senhor. A pregação da palavra de Deus é a maneira que Deus mais fala conosco, irmãos, em nossos dias. Muitas vezes nós queremos sinais de Deus. Queremos que Deus apareça na nossa frente e fale conosco pessoalmente. Afinal de contas, somos muito importantes e queremos Deus pessoalmente nos atendendo, né? Deus, ele é um Deus pessoal e por isso, com esse desejo de falar conosco, que ele deixou disponível a sua palavra. Não há nada, irmãos, nesse mundo mais eficaz para ouvir a voz de Deus do que a sua palavra. Muitos estão sendo enganados porque estão correndo atrás de sinais. E não têm paciência de ler a Bíblia 5 minutos. Não tem paciência de ler a Bíblia um versículo. Vai para a igreja fazendo disso como se fosse aquela caixinha de promessa que você tira o versículo. Ah, Deus falou comigo. Deus, né?
E não é dessa maneira, irmão. Deus fala conosco em todo momento que nós pegamos a Bíblia para ler com fé, com o coração aberto, com humildade diante da sua palavra, Ele sempre vai falar conosco. O problema é que muitas vezes estamos surdos espiritualmente. Estamos envoltos pela sujeira do mundo e aí nós não temos prazer na palavra de Deus. Aí fica difícil ouvir a voz do Senhor. Não temos prazer de ouvir uma pregação que demore mais que 10 minutos. Esse irmão fala demais, demora muito. Esquecemos que é a palavra de Deus que está sendo ministrada para o nosso próprio bem, para a nossa saúde espiritual. E isso é o maior investimento que você pode fazer na sua vida, é se dedicar na leitura da palavra de Deus, em ouvir pregações, boas pregações, que vai alimentar a sua alma e o teu espírito, para que você tenha força o suficiente para não se acostumar com a sujeira do mundo. Se você não gosta de ler a palavra de Deus, possivelmente é porque a sujeira do mundo, de alguma forma, está influenciando a você e faz com que você despreze e não dê atenção à voz do Senhor. É lógico, irmãos, o pecado faz separação entre nós e Deus. Quando estamos levando uma vida de pecado, não vamos ter prazer em nada que venha da parte do Senhor. Tudo fica ruim, tudo fica pesado, tudo fica chato, tudo fica difícil, porque o pecado está me dominando novamente. E aí eu não consigo ouvir a voz de Deus, fico desconfortável diante de uma boa pregação, onde o pregador preparou uma pregação maravilhosa e quer entregar a palavra do Senhor para abençoar a minha vida. Eu não vejo a hora disso acabar porque eu quero ir embora. Eu não dedico tempo para que a minha alma seja nutrida, para que a minha vida espiritual seja nutrida. É muito desconfortável estar num lugar limpo, num lugar onde a limpeza espiritual é exigida, envoltos na sujeira. É muito desconfortável. Por isso, quando estamos envoltos na sujeira do mundo, há esse incômodo diante de Deus e essa resistência diante da palavra de Deus. E aí eu não escuto Deus falar comigo. Eu não escuto. Eu escuto os meus pensamentos, as minhas razões, o que eu quero ouvir, mas a voz de Deus, eu não estou sensível a ela, justamente por estar envolto na sujeira do mundo. Irmãos, perceba como é grave você estar envolvido nas coisas que o mundo te oferece sem pensar a respeito delas. Primeira coisa, você não vai dar mais atenção à voz de Deus. Primeiro sintoma é não dar ouvido, é a surdez espiritual. Há uma espécie de um bloqueio onde nada que é ministrado alcança o meu coração. Nada que eu vejo a respeito de Deus me quebranta mais. Há aquela mornidão. A palavra de Deus não me toca mais, os louvores não me tocam mais. Nada que vem de Deus para alimentar a minha alma é suficiente. E não demora muito, irmãos, para que esse sintoma se agrave. Portanto, observe na sua vida. Se você não gosta de ouvir uma pregação, se você não tem prazer em conhecer coisas novas a respeito da palavra de Deus, se você não separa um tempo para ler a palavra de Deus, para, de alguma forma, buscar alimentar a sua alma, é porque você está contaminado com a sujeira do mundo. Ela tira a nossa alegria de buscar a Deus através da sua palavra. Então, o primeiro sintoma, surdez espiritual, irmãos. Seja limpo por Deus e passe a amar ouvir a voz do Senhor, principalmente através da sua palavra. Através da palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus e ouvimos Deus falar conosco. Amém, irmãos? Esse é o primeiro sintoma, surdez espiritual. Segundo sintoma, irmãos, de uma vida contaminada. Em segundo lugar, Jerusalém se tornou imunda e contaminada por não receber a correção. Versículo 2, parte B. Não aceita a correção. Versículo 2 do nosso texto. Primeiro sintoma, surdez. Ninguém ouve. Não ouve ninguém. Segundo sintoma, rebeldia. Não aceita correção. Um outro sintoma, irmãos, de alguém que está sendo contaminado com a sujeira do mundo
é a falta de humildade diante da correção do Senhor. É aquela pessoa que ela está no erro e quando alguma autoridade espiritual que Deus colocou sobre sua vida vai lá requerer dela que ela se trate, que ela seja corrigida pelo Senhor, ela já se arma toda e se revela em rebeldia diante daquela autoridade. Olha o que Hebreus 12, do 4 ao 6 diz em relação a isso, irmãos. Hebreus 12, versículo 4 ao 6. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus ele envia seus profetas para profetizar contra eles, para alertar acerca dos erros cometidos pelo povo, mas muitas vezes o que acontece é que eles rejeitam essa palavra. Muitas vezes os profetas iam lá para levar aquilo que Deus requeria do povo, mas eles rejeitavam essa palavra e não só rejeitavam, muitas vezes agrediam o profeta. Prendiam o profeta, batiam, espancavam e às vezes até matavam o profeta. Assim era o povo que se comportava muitas vezes diante da palavra de Deus, quando essa não agradava os seus ouvidos. Nos nossos dias, irmãos, há muito disso. Há muitas pessoas que querem ouvir um evangelho divertido, alegre, um stand-up, um verdadeiro stand-up, né? Há pessoas que querem ouvir um evangelho que fale que você vai prosperar, que tudo vai dar certo na sua vida, que as coisas vão melhorar. Há evangelho para todo tipo de gente hoje em dia. Só que a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, irmãos. Para nos fazer pessoas que enxerguem a sua própria natureza pecaminosa. Para que a gente tenha comunhão com Deus novamente. Esse é o propósito do evangelho. Fazer a gente se enxergar a nossa condição de miséria, o nosso estado diante de Deus. Todos somos pecadores. Todos precisam da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, quando ouvimos uma palavra de correção, temos que ter humildade diante desse tratamento. E nos colocar no nosso lugar. É lógico que não é legal a gente ser chamado a atenção, a gente ser corrigido. Não é gostoso você ser chamado a atenção. Mas quando olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos que Deus corrige quem Ele ama, se eu estou sendo tratado com correção, com rigor diante da palavra de Deus e realmente eu preciso me corrigir, é porque Deus me ama e eu preciso ser grato por isso. E Ele tem colocado pessoas na minha vida para me ajudar a caminhar e não cair pelo caminho. Portanto, quando a correção de Deus vir até você, irmão, tenha um coração humilde. Pense naquilo que está sendo falado, reflita sobre aquilo, busque o Senhor, peça a ajuda do Senhor. Uma das posições mais perigosas que eu e você podemos entrar e tomar, né, e adotar é de se colocar na posição de nunca receber correção. De sempre estar correto, sempre estar certo. Sempre achar que é o dono da razão. Todos em algum momento devem ser corrigidos. Todos nós em algum momento vamos pisar na bola. Todos nós em algum momento precisamos do tratamento do Senhor. E muitas vezes é necessário algo mais firme, né? Um tratamento mais enérgico, onde nós somos, né, colocados ali para se corrigir de verdade diante de Deus, dos irmãos. Isso é necessário para a nossa saúde espiritual, irmãos. Quando você despreza e rejeita a correção que Deus envia em seu caminho através de autoridades que Ele mesmo colocou em sua vida, através da pregação da palavra, rapidamente você vai se ver sujo lá fora no meio da sujeira do mundo. Quando você não aceita a correção que vem do Senhor, quando você se revela em rebeldia, rapidamente você vai estar num monte de sujeira. Porque, devido às suas razões e às suas convicções, é para lá que você vai ser levado. É para lá que você vai começar a ir.
Quantas pessoas, irmão, nós vemos que vêm para a igreja, iniciam a sua vida cristã, são discipuladas, muitas vezes, chegam ao batismo, pegam cargos na igreja e do nada essas pessoas somem, desaparecem. E muitas vezes não dá nem satisfação. E aí você vai atrás, liga, a pessoa te trata como se nem te conhecesse. Não quer nem papo com você. Rejeitando a correção que vem do Senhor. Rejeitando a ajuda. E às vezes a gente se sente mal, né? Mas nós não devemos nos sentir mal de querer ajudar aqueles que em algum momento da sua caminhada cristã caíram. O que nós devemos saber, irmãos, é que não devemos adotar essa postura de não aceitar a correção do Senhor. Porque quando fazemos isso, é justamente isso que acontece. Nós saímos da presença de Deus e fica difícil de voltar. Enquanto a gente não aceita a correção que vem do Senhor. É tão importante aceitar a correção e a incapacidade de fazer isso, ela pode conduzir-nos à morte espiritual. Olha só, irmãos, o que diz Provérbios 5:23 a respeito disso. Provérbios 5:23. Diz assim: certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. A pessoa que ela não tem essa postura humilde diante da correção que vem do Senhor, é uma pessoa indisciplinada e ela nunca vai firmar seus passos porque é um insensato. O insensato não dá ouvidos para a correção que vem do Senhor. Portanto, irmãos, todos nós, em algum momento de nossas vidas, devemos aceitar a disciplina, a correção que vem do Senhor para nos ajudar a resistir à sujeira do mundo. Amém, meu querido irmão? Que você, independente de como esteja a sua vida espiritual, quando Deus vir em sua direção para te corrigir, para te instruir através de uma palavra, através da vida do seu pastor, do seu líder, do seu discipulador, de alguém que Deus colocou na sua vida para te ajudar a caminhar com Cristo, não endureça o seu coração. Tenha uma postura humilde. Receba essa correção, porque ela vem do Senhor. E isso acontece porque Ele te ama. E Ele não quer que você volte para a sujeira do mundo. Amém. Terceiro sintoma, irmãos, de alguém que está contaminado com as sujeiras do mundo. Jerusalém se tornou imunda e contaminada por não confiar no Senhor. Parte C do versículo 2 aí da nossa leitura. Primeiro sintoma, surdez espiritual, não ouve ninguém. Segundo sintoma, não aceita a correção, rebeldia. Terceiro sintoma, desconfiança, não confia no Senhor. Irmãos, isso aqui é algo extremo. Você perder a sua confiança em Deus é um nível extremo de estar envolvido. Um sintoma extremo de envolvimento com a sujeira do mundo. A sujeira do mundo faz isso. Ela começa a colocar dúvidas em nossos corações a respeito de Deus. Será que é isso mesmo? Esse livro é adulterado? Foi adulterado? Foi escrito por homens? Ah, não sei não, hein? Será que é dessa forma mesmo? Dúvidas começam a surgir num coração que não confia no Senhor. E a palavra do profeta Sofonias a respeito do povo de Deus chega nesse extremo. Não confia no Senhor, desconfiança. Confiar em qualquer outra coisa, seja ela o que for, ou em outra pessoa que não seja o Senhor, em alguns casos, irmãos, só irá nos machucar. Em algumas situações nós só vamos nos machucar, só vamos ser manchados por aquilo em que nós depositamos a nossa confiança. Você não pode confiar no governo, colocando-o acima de Deus para suprir as suas necessidades e não se sujar em algum momento dessa confiança com os pensamentos deste governo, com a maneira que ele faz as coisas, ser influenciado por ele. E da mesma forma, você também não pode confiar em educadores mundanos, com suas ideologias, com seus pensamentos, e em algum momento, no seu processo aí de
de pensamento e valores, isso não vai exercer influência sobre você. Em algum momento você vai estar lá no meio. E quando você vê, a sua confiança foi tanta que agora você já está pensando igual. E já começa a surgir desconfiança no seu coração a respeito de Deus. Irmãos, olha o mundo como está. Há pelo menos 2 anos nós estamos vivendo de máscara, né? Fazendo a nossa parte como cidadãos aí, né? Tomando nossa vacina. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não devemos ser ignorantes ao ponto de desacreditar de profissionais que estudaram, que dedicaram a sua vida para criar coisas para o nosso bem-estar. Mas também não devemos ser totalmente entregue a essas coisas e achar que Deus não vai agir em nosso favor. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, aliás, Ele é o único em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança. É o único em que vale a pena a gente confiar de olhos fechados. Não há dúvida em nosso coração a respeito daquilo que está acontecendo, a respeito de tudo que está sendo feito. Nós começamos a olhar os acontecimentos, ler a palavra de Deus e você vê que tudo vai se encaixando. Que o plano de Deus está acontecendo, que o plano de Deus vai se cumprir. E aí o nosso coração se enche de alegria e de esperança, mesmo em meio ao sofrimento, porque nós entendemos que está próximo o reino de Deus, que está próximo a volta do nosso Senhor e do nosso Salvador. Mas só conseguimos ter esse tipo de entendimento e de pensamento quando não estamos envoltos na sujeira do mundo. A sujeira do mundo, ela traz desconfiança. Começamos a desconfiar de Deus, começamos a desconfiar de sua palavra, começamos a desconfiar da sinceridade dos irmãos no serviço cristão. Portanto, irmãos, quando você confia em Deus, os seus valores na vida, no processo de pensamento, refletirão os valores de Deus. Agora, quando eu confio em qualquer outra coisa que não seja Deus, a maneira que eu vivo também vai refletir isso. Os meus papos vai ser em torno daquilo. A minha conversa vai ser em torno daquilo. A minha ambição vai ser em torno daquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu confio. Isso vai ocupar mais o meu tempo. Mas quando eu confio no Senhor, é Ele que toma o meu tempo. É nas coisas de Deus que eu me dedico. É nas coisas de Deus que eu entro de cabeça. É nas coisas de Deus, é aquela velha história, vivendo na terra, com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Quando confiamos no Senhor, é dessa maneira que levamos a vida. Passando pelas dificuldades aqui da terra e esperando a volta do nosso Senhor. Mas a sujeira do mundo, ela rouba essa esperança do coração do crente. Ela tira esse desejo da volta do Senhor, esse desejo de um dia estar com Deus, esse desejo de servir o Senhor. Ela tira o desejo da comunhão com os irmãos. Ela tira o seu brilho, né? Ela faz você murchar, espiritualmente falando. Quando você está envolto na sujeira do mundo, você não confia em Deus. E por isso, todas as outras coisas para você, referente ao reino de Deus, e as coisas que envolvem o plano do Senhor para a sua vida, começa a perder valor. Você começa a gastar mais tempo com outras coisas. Irmãos, confiando em Deus, a chance de você decepcionar não existe. Não há. Confiar em Deus é confiar em alguém que não vai te decepcionar. Que vai sempre fazer o melhor para a tua vida e te ajudar a não cair na sujeira do mundo. Uma coisa que nós precisamos lembrar sempre e não podemos esquecer é que não há nenhuma situação, irmãos, que a gente pode estar, por mais difícil que seja, em que Deus não vai poder nos socorrer. Não existe esse tipo de situação. E o mundo, quando estamos vivendo na sujeira, tira essa confiança que temos em Deus. De passar por situações extremamente difíceis e confiar que não, no momento certo, essa luta vai acabar, Deus, né, vai fazer algo e vai mudar essa história. Mas a sujeira do mundo, ela rouba também essa esperança dos nossos corações a respeito de Deus. Irmãos, nunca deixe de confiar no Senhor. Por isso é importante vivermos uma vida de santidade, de santificação, se alimentando das coisas de Deus, para que a gente não venha perder a esperança.
Olha o que diz Isaías 12, versículo 2. Isaías 12, versículo 2. Diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Aleluia. Que Deus seja tudo isso para nós, irmãos. Que Ele seja o motivo da nossa alegria, do nosso cântico, do nosso louvor. Que nele esteja depositada toda a nossa confiança, para que a gente possa falar em Deus. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo está a minha salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que a gente nunca perca a alegria de servir o Senhor, a esperança de confiar no Senhor e que nele esteja a nossa confiança. Que a sujeira do mundo, que a loucura que está lá fora, o caos que está lá fora, não atinja o nosso coração a ponto de começar a surgir desconfiança da pessoa de Deus. Esse é um nível extremo de falta de fé e de contaminação mundana, né? Que pode nos atingir e fazer com que esse sentimento de desconfiança acerca de Deus possa brotar em nosso coração. O quarto e último sintoma, irmãos, ainda no nosso versículo 2, parte C. Jerusalém, ela se tornou imunda e contaminada por não se aproximar de Deus. Primeiro sintoma, surdez espiritual. Segundo sintoma, não aceita correção, rebeldia. Terceiro sintoma, não confia no Senhor. Quarto e último sintoma, não se aproxima de seu Deus. Distanciamento. Irmãos, nesses últimos anos aí, estamos vendo como é ruim ficar distantes uns dos outros, né? Eu, como líder dos jovens aí, junto com a mocidade desta igreja, estamos tendo muita dificuldade de fazer uma agenda legal. Às vezes a gente tem muita vontade de fazer muitas coisas, né? Só que a gente segue a nossa liderança. A nossa liderança fala, não, ainda não, segura um pouco. Algumas vezes a gente consegue fazer alguma coisa, né? Mas não há aquela aglomeração, aquela coisa que a gente gosta, né? De estar todo mundo junto, poder louvar o Senhor, adorar o Senhor e ter momentos preciosos junto com os irmãos. E isso é muito ruim. Isso entristece o nosso coração, né? Eu lembro que, bem no comecinho da pandemia, meu pai tinha acabado de sair do hospital e ele teve um problema sério no pulmão e eu ficava muito temeroso de ir lá ver ele, né? Então eu ia, aí quando eu via que já tinha muita gente lá, eu já ficava preocupado, né, Gu? Porque ele estava sensível, né? E nesse tempo todo eu pude ver Deus cuidando da minha família, do meu pai, né? Ele teve um problema muito grave, ficou um tempão internado. Os irmãos acompanharam. E isso trouxe muito temor no meu coração. E a gente pensa em outras pessoas também, né? Nem todo mundo tem a mesma saúde, tem a mesma disposição diante desse vírus aí. Uma coisa que é ruim é ficar longe dos irmãos, ficar longe das pessoas que a gente gosta. O bom mesmo é estar todo mundo junto, fazendo festa, celebrando o Senhor, né? Comemorando mais um ano de vida de algum amigo, estar junto com a família. E a gente começa a perceber, irmãos, que tudo isso, todo esse distanciamento, esfria muito as pessoas. Algumas pessoas começam, né, a se esfriar, começam sei lá, fica meio, né, borocochô e acaba deixando, se acostumando. Muitas vezes até preferindo assistir online o culto do que estar na igreja. E, irmãos, culto online é uma bênção. É maravilhoso essa ferramenta. Quantas vezes eu não pude vir e fui abençoado lá da minha casa, assistindo o culto, né? Mas o ideal é estarmos aqui na casa do Senhor. Esse é o ideal, né? O culto público, onde há todos os irmãos juntos. Mas no momento não podemos fazer isso. E é só um momento, né? Não é nada assim que vai demorar. Mas estamos fazendo a nossa parte para que os irmãos fiquem bem, se recuperem, para que a gente possa estar junto de novo. A pergunta, irmãos, que fica é: se você não está se aproximando de Deus, de quem você está se aproximando? Eu dei esse exemplo aqui para mostrar como é ruim a gente se afastar dos irmãos, né? A gente não poder desfrutar da nossa comunhão. Agora você imagina você se afastar de Deus. Não foi esse o motivo da queda? Não foi isso que causou a queda?
lá no início, em Gênesis, quando o homem cai, primeiro sintoma, primeiro agravamento é o afastamento do homem e Deus. E aqui, Sofonias entregando essas ameaças ao povo de Jerusalém, ele identifica esse sintoma de afastamento. O povo está se afastando de Deus. O afastamento de Deus, irmãos, revela a presença de sujeira, de pecado. Quando há pecado, quando há contaminação com a sujeira do mundo, não há comunhão com Deus. Não há. Primeiro sintoma de que minha vida espiritual não está bem e de que eu estou precisando da ajuda do Senhor é quando eu me afasto, começo a me afastar dele. Quando eu não me aproximo de Deus. E aqui há esse quarto sintoma. Só que quando não estamos nos aproximando de Deus, estamos nos aproximando de alguém. Não há, nessa questão não há meio termo, não tem como ficar neutro, né? Não tem como ser neutro. Embora alguns pensem que há essa possibilidade, mas não há. Essa situação de afastamento de Deus, ela é muito preocupante, justamente por você não ter comunhão com Deus, aquela natureza de pecado, ela aflora em você. Você perde o interesse pelas coisas de Deus e agora você vai, voltar àquela natureza pecaminosa. Não tem como você ficar melhor. Não tem como você melhorar. Não tem como você fazer a coisa certa. Justamente porque a separação com Deus é sinal de pecado. É sinal de vida contaminada pela sujeira do mundo. Logo, afastar-se de Deus revela a aproximação com o pecado. Se eu estou afastado de Deus, eu estou próximo do pecado. E podemos assim dizer, não é mesmo, irmãos? Ou você está se aproximando de Deus, ou você está se aproximando do mundo. E quando eu estou dizendo aqui se aproximando do mundo, irmãos, se eu não faço a vontade de Deus, eu vou fazer quais vontades? A minha. E isso já é o suficiente para que eu viva na prática do pecado. Quando eu deixo de fazer a vontade de Deus para fazer as minhas vontades, eu já começo a entrar na prática do pecado. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu pago minhas dívidas, eu honro meus compromissos, mas não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade da sua carne, a sua vontade. Então, logo, nós estamos ali envolvidos novamente na sujeira do mundo. Irmãos, é certo de que quando mais perto nós estamos de Deus, mais longe nós ficamos da sujeira do mundo. Você pode ver um irmão fervoroso, um irmão que de fé, é uma pessoa que busca a Deus através da sua palavra, através da oração, é ativo geralmente na igreja, é presente nos cultos. Geralmente, esse tipo de pessoa que está buscando a Deus, que tem prazer nas coisas de Deus, é alguém que está correndo da sujeira do mundo e não quer viver uma vida envolvida na sujeira do mundo, que está se esforçando para buscar a Deus. Mas quando eu desprezo tudo isso, isso já revela uma predisposição para viver no pecado. Portanto, irmão, quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais fundo nós vamos na pilha da sujeira e do pecado do mundo. Mais nós vamos nos afundar no meio da injustiça, no meio do mal, da inveja, do orgulho, de tantas coisas, da imoralidade, da prostituição, de todas essas coisas que o mundo tem para oferecer. É só sair da presença de Deus que essas coisas começam a aparecer para nós, irmãos. Por isso precisamos tomar muito cuidado para não viver uma vida dessa maneira. E esses são os sintomas de uma vida contaminada. E como que eu me aproximo de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma? Eu posso chegar diante do Senhor da maneira que eu quero, vivendo dessa maneira que eu estou dizendo aqui? Uma vida de dualismo, uma vida lá fora da igreja, outra vida na igreja? Não, irmãos. Olha o que diz lá em João 4:24. João 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, é dessa forma que temos que nos aproximar do Senhor, em espírito e em verdade. Ou seja, tem que ser uma entrega verdadeira, tem que ser algo constante, tem que ser algo
Independente do lugar que eu estou, fazendo o que seja, o meu pensamento tem que estar ligado nas coisas de Deus. Eu tenho que estar vigilante. E essa vida precisa ser uma vida de verdade. Portanto, irmãos, nesta noite, se você tem vivido essa vida de distanciamento do Senhor, elimine todo esse distanciamento e se aproxime de Deus o mais rápido possível. Busca o Senhor hoje mesmo. Né? Não permita que toda essa situação de distanciamento, de precaução, faça você tomar essa atitude diante de Deus também. Né? Não deixe. Aproxime-se do Senhor. Não faça como nós vemos aqui na palavra, de se afastar de Deus. Concluindo, irmãos, só vamos ver lá de novo o nosso versículo, o versículo 2 que nós estamos lendo, do livro de Sofonias, só para a gente relembrar aqui esses 4 sintomas de uma vida contaminada com a sujeira do mundo. O primeiro sintoma, irmãos, lá no nosso versículo, surdez espiritual, não ouve ninguém. O segundo sintoma, rebeldia, não aceita a correção. Terceiro sintoma, desconfiança, não confia no Senhor. Quarto e último sintoma, distanciamento, não se aproxima do seu Deus. Esses 4 sintomas aí, irmãos, indicam que nós estamos vivendo uma vida envoltos na sujeira do mundo, contaminados de alguma maneira na sujeira do mundo. Ela faz isso aí com a gente. Ela tampa os nossos ouvidos em relação à palavra de Deus. Ela traz rebeldia para a nossa vida, né? Nós não aceitamos a correção. Ela traz desconfiança, dúvidas a respeito de Deus. E por último, ela nos afasta de Deus. Esse é o poder da sujeira do mundo. Portanto, irmão, não brinque com a sujeira do mundo. Não ache normal muitas coisas que estão falando hoje em dia ser normais. Busque o Senhor, corra para os pés do Senhor, peça graça para Ele, peça misericórdia para Ele para resistir, né? Para resistir às tentações, à sujeira que está lá fora querendo manchar a nossa vida. Todos somos falhos, irmãos, todos pisamos na bola, todos pecamos. Mas uma coisa é certa, viver acostumado com a sujeira não é coisa de crente, não é coisa de cristão. Você pode errar, você pode e Deus vai te perdoar. Agora, você errar e achar isso normal, não é normal. Né? Uma pessoa que quer ter comunhão com Deus não se acostuma com a sujeira do mundo. A gente corre dela, a gente se afasta dela. A gente faz de tudo para agradar ao nosso Senhor e estar em comunhão com Ele. Amém, irmãos? Concluindo, se você está sujo por brincar na sujeira do mundo, irmão, saia dessa sujeira, chegue perto de Deus. A única maneira de que isso saia da nossa vida é se aproximar de Deus e abrir o nosso coração para que Ele realize essa limpeza através da sua palavra e da ação do Espírito Santo em nós. Só assim nós somos purificados, santificados e aptos a estar em comunhão com Deus novamente. Amém, irmãos? Que nessa noite você possa se autoavaliar e ver na sua vida aí se você está dando ouvido à palavra de Deus, se você não tem sido rebelde diante daquilo que Deus tem requerido de você, se você não tem se afastado do Senhor e se você também não tem desconfiado de Deus, deixado que dúvidas a respeito de Deus surjam em seu coração. A sujeira do mundo, ela entristece o Espírito Santo de Deus. A sujeira do mundo, ela tira a nossa alegria de servir a Deus. Portanto, não deixe. Se você está se sentindo triste, mesmo servindo ao Senhor, não quero dizer aqui que o cristão não vive momentos assim. Nós vivemos momentos assim, mas isso não pode ser constante. Né? Na vida do crente, tudo é um período. Há um período de... A Bíblia mesmo diz, né? Tempo de sorrir, tempo de chorar. É assim. Agora, se isso é constante e servir a Deus, vir à casa de Deus, estar com os irmãos tem sido algo pesado, é porque certamente você está aí envolvido pela sujeira do mundo. Por isso as coisas de Deus deixou de ser tão atrativas para você. E nesta noite, se você identificar isso na sua vida, corra para os pés da cruz, peça misericórdia a Deus e certamente Ele vai te ajudar. Ore, busque a palavra do Senhor para que Ele te liberte. Não brinque com a sujeira do mundo. Você viu nessa noite aqui, eu tentei de alguma maneira
junto com você, meditar para a gente perceber como é perigoso isso, né? Como isso nos adormece espiritualmente e começa a trazer coisas ruins para nós com a intenção final de quebrar a nossa comunhão com Deus, né? A sujeira do mundo ela só vai fazer isso. Ela vem chegando, você vai se sujando. Ah, não tem nada a ver. Aí você se suja mais um pouquinho. Ah, não tem nada a ver. Aí você vai se sujando daqui a pouco. Não tem mais volta. Tudo lá fora parece normal aos nossos olhos, né? A gente não se escandaliza mais com nada que ataque a palavra de Deus, que profane a palavra de Deus. Nós vimos aqui, irmãos, no texto que nós lemos, nós ficamos só com esses sintomas, mas a causa dessa advertência e dessas ameaças contra Jerusalém eram gravíssimas. Os príncipes eram comparados com leões. Ou seja, aqueles que precisavam cuidar do povo, reger o povo, eles eram, né, vorazes, né, em tomar os bens do povo e deixar o povo na pobreza, na miséria. Os juízes são tratados como lobos. Ou seja, aqueles que julgam, aqueles que tinham que julgar com honestidade, nós sabemos que lobo não é uma figura boa para ser comparada com juízes. E nós também vemos que os profetas eram levianos e pérfidos, e os sacerdotes profanavam o santuário. É uma advertência que ela vem desde da política até a religião aqui, e Deus está descontente com o povo por causa disso, né? Portanto, irmãos, vivemos dias semelhantes a esse, onde templos têm sido profanados, cultos têm sido prestados a Deus de qualquer forma, heresias estão sendo soltas todos os dias. Esse dia mesmo, eu recebi um vídeo de que o pastor enchia um balão de ar e dava para os irmãos levar para casa para estourar aquele balão, perigoso até estar levando Covid para casa, né? E estourar aquele balão porque era o ar profético de 2022, né? E aquele ar ia fazer tudo melhorar. E coisas horríveis que a gente vai vendo por aí. Sabe por quê? As pessoas não ouvem, surdez espiritual. Não ouvem a voz de Deus. Não dão ouvido à voz de Deus e vão sendo enganadas, envoltos pela sujeira do mundo. E vivemos dias assim, semelhante a esse, que nós vemos no dia de Sofonias. Por isso que Deus levanta ele para levar essa profecia ao povo. Olha aqui, ó. Olha esses sintomas que levaram vocês para a sujeira. Vocês não ouvem, vocês não aceitam a correção, vocês não confiam no Senhor e vocês não se aproximam de Deus. 4 sintomas que indicam que o povo estava se afundando na sujeira do mundo. Portanto, que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente se autoavalie, para que isso não esteja presente em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar? Baixa aí sua cabeça comigo, vamos clamar ao Senhor, para que Ele nos ajude diante de tudo isso que nós meditamos aqui nessa noite. Amém? Pai Santo, obrigado, Deus, pela Tua palavra, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, prestando esse culto ao Senhor. Aceite, Pai, o nosso culto, a nossa adoração, ouve as nossas orações, o nosso clamor e fala conosco através da Tua palavra. Ministra, Pai, ao coração dos meus irmãos que estão aí cultuando ao Senhor também através do YouTube, em seus lares. Que nesta noite, Pai, se identificamos em nossas vidas esses sintomas, ó Pai, de vida contaminada com a sujeira do mundo, o Senhor nos ajude, Pai, a ter essa disposição e essa confiança de se aproximar do Senhor para que nossa vida seja limpa, Pai, para que tenhamos comunhão com o Senhor. Que não viemos a viver uma vida suja e achar que isso é normal, Pai. Que não viemos deixar de ouvir a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Age em nós através do Teu Espírito Santo, nos purifica, nos limpa, nos levanta, Pai amado. Em nome de Jesus, nos quebranta, para que a gente tenha zelo, Pai, pela Tua obra, pela Tua palavra, e também clamamos por misericórdia, Pai, na vida destes que estão, Pai, sendo enganados, que estão, Pai, aprendendo errado a respeito da Tua palavra. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Levanta homens, levanta mulheres, ó Pai, corajosos, que vão pregar a Tua verdade, Pai. É verdade que tem muitos irmãos aí, fiéis, verdadeiros, que Te adoram, ó Pai, e que estão pregando a Tua palavra. Mas nós vemos aumentar, ó Deus, grandemente o número de falsos mestres, de pessoas que ensinam, Pai, o que o Senhor não mandou ensinar, de pessoas que criam coisas que profanam o Seu santuário, o Seu templo, Pai.
o culto ao Senhor. Portanto, Pai, nos dá da tua graça, para que a gente possa sempre andar guiados pela tua palavra e que não venhamos a se sujar no mundo, a viver conformados com a sujeira do mundo, Pai. Que se por um acaso a gente cair, o Senhor nos levante, nos purifique e nos traga para perto novamente, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.